Amém. Boa noite. De novo. Eu não dei boa noite quando eu fui dar o recado, né? Desculpa. Boa noite, gente. Olha, eu só quero acrescentar uma coisa aqui sobre o estudo de seitas e heresias, que é um assunto muito pertinente para nós, não é mesmo? Nós cristãos, né? Como o Vitor falou, que temos que defender a nossa fé. E como eu falei hoje de manhã, a gente só combate as mentiras com a verdade. Mas para a gente combater essas mentiras que são pregadas nessas falsas doutrinas, a gente precisa de conhecer a verdade da palavra. A gente precisa também de saber o que eles estão falando para a gente conferir aqui, né? Como a Bíblia nos instrui que a gente deve conferir tudo. Então, na verdade, esse estudo, ele tem a intenção de abrir os nossos olhos, de abrir a nossa mente, de nos deixar com conhecimento para que a gente venha discernir o que é do Senhor e o que não é. O objetivo não é atacar igrejas, não é atacar nenhuma religião, tá? Nenhuma crença. Amém, gente? Porque nós sabemos que a gente tem que ter muita sabedoria, não é mesmo? Senão, ao invés da gente trazer as pessoas para o Evangelho, nós vamos afastá-las. E essa não é a nossa intenção. Amém? Bom, nós estamos aqui na nossa série de mensagens, né? Encontros com Jesus. E hoje nós vamos falar de mais um encontro que Deus tem colocado muito no meu coração há já um tempo. Nós vamos ver aqui o encontro de Jesus com uma mulher que amava Jesus. Uma mulher que era adoradora, que era apaixonada por Jesus, pela presença de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, lá em Marcos 14. Eu achei muito de Deus, porque todos os louvores que cantaram aqui têm a ver com essa palavra. Tudo que a Aline e o Tiago... Vocês viram a minha palavra? Vocês estavam lá? Vendo eu fazendo essa palavra? Mas não sabe o que é o conteúdo. Gente, tudo a ver com o que eu vou falar, tudo a ver com o que Deus tem ministrado no meu coração. Nossa, meu Deus do céu. Quando é de Deus, tem jeito não. Marcos 14, nós vamos ler do 3 ao 9. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ou, por que a julgais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a me ungir para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Glória a Deus. Gente, o contexto aqui dessa passagem é que estava ali, né, em Israel, em Jerusalém, e era a última semana de Jesus antes da sua crucificação. Se voltarmos um pouquinho aí para o versículo 1, vai nos dizer que estava a 2 dias da festa da Páscoa e que os fariseus e os sacerdotes já haviam arquitetado o plano para prender Jesus e crucificá-lo, achando que iam fazer isso após a festa da Páscoa. Mas Jesus já sabia que não. E aí, a Bíblia nos conta que aqui numa cidadezinha chamada Betânia, um homem chamado Simão, que a Bíblia até fala o leproso, mas provavelmente aqui nesse dia, nesse jantar, ele já tinha sido curado por Jesus da lepra, porque naquela época as pessoas que tinham lepra não poderiam viver em sociedade, elas tinham que ficar isoladas. Então, se ele estava fazendo um jantar, que provavelmente também era um jantar de gratidão a Jesus, ele já tinha sido curado.
E ele recebe ali Jesus e os seus discípulos na sua casa. E a Bíblia nos diz que uma mulher pega um vaso de alabastro contendo um perfume muito precioso, muito valioso, quebra aquele vaso em Jesus, como um ato de oferta de amor, como um ato de rendição, como um ato de total reconhecimento. Essa mulher, essa história, ela é contada para a gente em 3 evangelhos: Marcos, Mateus e João. Mas nem Marcos e nem Mateus falam para a gente o nome dessa mulher. Mas lá em João, no capítulo 12, o evangelista João vai nos dizer que essa mulher era Maria. Maria, irmã de Marta e Lázaro, vocês lembram dela? Aquela que recebeu Jesus lá na sua casa e que a Bíblia nos conta que quando Jesus chega, Marta, muito atarefada, muito preocupada, fica de um lado para o outro. Eu já preguei sobre essa passagem aqui. Fica de um lado e para o outro. E Maria, essa mesma aqui, se senta aos pés de Jesus, para ouvir Jesus, para contemplar Jesus. Então, a Bíblia vai nos dizer sobre essa mulher. A Bíblia também vai nos contar sobre essa mulher quando Jesus ressuscita o seu irmão Lázaro. Quando Lázaro morre, a Bíblia nos conta que Maria e Marta estavam ali velando o corpo de Lázaro. E quando Jesus chega, Maria deixa tudo e vai chorar até Jesus. Então, Maria era uma mulher apaixonada por Jesus. Maria era uma mulher que amava Jesus com todo o seu ser, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Quantos aqui amam a Jesus? Deixa eu te ver. Amém? Então, essa palavra é para nós, que amamos a Jesus. Jesus tem falado muito comigo sobre isso. Porque a Bíblia nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E quando a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, Ele não está falando sobre canção. Ele não está falando sobre louvor. Ele não está falando que Deus procura aquele que canta bem. Senão a gente estava meio que lascado, hein? A Aline não. Nem a Lara, né? Nem o Thiago. Mas o resto. Não é sobre música, não é sobre cantar bem. Aqui a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram, que o amam em espírito e em verdade, de todo o coração. E se a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Existem aqueles que, como a própria palavra vai dizer, louvam a Deus com os lábios, dizem que são crentes, dizem que querem Jesus, mas têm o coração longe de Jesus. Vivem uma vida de religiosidade, de protocolos, de superficialidade. A gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Eu acho que Deus está querendo falar com a Lagoinha Mangabeiras. Porque todo domingo essa tem sido uma mensagem, ou está na oração, ou está na ministração de louvor, ou está na palavra. Vocês estão percebendo isso? Sair do raso, ter um coração totalmente entregue. Assim era Maria. Maria era assim. Ela amava, ela tinha um coração totalmente entregue, totalmente apaixonada, totalmente dependente. E esse texto ele tem muitas lições para nos ensinar sobre isso, sobre aquele que ama Jesus de todo o coração, com todo o seu ser, com todo o teu entendimento, sobre aquele que não quer viver uma vida de religiosidade, uma vida só dizendo que é crente, uma vida só vindo na igreja para cumprir lá, dar um checkzinho na semana. Ah, fiz minha parte, fui lá, dizimei, ofertei e tal. Não. Nós vamos aprender as lições. Vocês querem aprender? Essa palavra é para nós que levantamos os braços para dizer que amamos Jesus com todo o nosso coração. A primeira lição que vai nos ensinar aí esse texto é que aquele que ama Jesus tem uma vida de total entrega. Olha o versículo 3. Estando ele em Betânia, ele quem? Jesus.
reclinado à mesa na casa de Sião, o leproso, veio uma mulher trazendo o vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Lá no meio do jantar, entre amigos, um jantar social entre amigos, vem Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro era feito de uma pedra de mármore. E dentro daquele vaso tinha um perfume muito precioso, de nardo. Por que ele era precioso? Porque ele era extraído das folhas secas dessa planta chamada nardo. Essa planta, ela não era produzida, ela não era plantada ali em Israel. Ela vinha de uma região chamada Himalaia. Ela era transportada dessa região até Israel, para vocês terem ideia, de camelo. Se a gente for ler a história, a gente vai ver isso. E quando chegava em Israel, do pó daquela folha seca de nardo, era extraído a essência. Por ser algo que vinha de longe, por ser algo puro, gente, não era um perfume misturado, era totalmente íntegro. Era um perfume muito valioso, muito precioso. Tanto que a Bíblia diz que a quantidade de perfume que tinha ali dentro valia 300 denários. 300 denários naquela época equivalia a 1 ano de trabalho, 1 ano de salário de um trabalhador. Então, era um perfume muito valioso. Além disso, naquela época, era costume que as moças, quando elas entravam ali na fase da pré-adolescência, elas começassem a se preparar para o grande dia, né, lá futuramente, do seu casamento. Então, qual que era o costume? Elas iam todo mês, mensalmente, anualmente, elas iam juntando perfumes, óleos, aromas, porque no grande dia, elas tinham o dia da noiva. Nós temos também, né? E era aquele dia de que elas passavam pela purificação, né? Elas se banhavam ali com os óleos essenciais, com os perfumes. Então, provavelmente, pela quantidade de perfume que tinha dentro daquele vaso, esse também era o caso de Maria. Provavelmente, ela já vinha juntando aquele perfume ali há muito tempo. Então, isso mostra para a gente que esse perfume não era valioso apenas por um valor material, mas também por um valor emocional, também pelo que ele representava. Só que a Bíblia fala que Maria, ela não se apega a isso. Ela quebra o vaso. Ela não abre o vaso pelo gargalho e derrama, ela quebra. Porque ela quebrando, todo o perfume ia se derramar. Não ia sobrar nada. Ela não foi de gota a gota, peraí, deixa eu ver aqui, não, vou guardar esse pouquinho. Não, ela quebrou para que tudo se derramasse. Uma vida, aliás, uma oferta total. Era como se Maria estivesse falando assim: Jesus, aquilo que eu tenho de mais valioso, eu te entrego. Eu demonstro meu amor te entregando totalmente o que eu tenho de mais valioso. Quantos aqui estão dispostos a entregar? Já vou avisar que não é fácil. Uma vida de total entrega. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, nós que dizemos que amamos a Ele. Porque não adianta, meus irmãos, nós dizermos que amamos a Deus se nós não temos uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de amar a Deus, amar as coisas de Deus, servir a Deus, servir as pessoas. Não adianta. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus se nós não temos uma vida de entrega a ponto de renunciar a nós mesmos. Renunciar à nossa carne. Renunciar os nossos sonhos. Pesado. Renunciar os nossos projetos. Eu tenho projeto mesmo, muitos. Mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo aí, na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 16, 24, não precisa de abrir, ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Não dá para dizermos que amamos Jesus se nós ainda vivemos debaixo dos nossos desejos, dos nossos projetos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Isso não é uma vida de total entrega. Mas também não adianta dizermos que amamos a Deus se não estamos dispostos a entregar a ponto de obedecer. Obedecer a palavra. Obedecer à direção. Jesus está falando para ir por aqui. A gente está querendo ir para lá, porque para lá é muito desconfortável. Eu quero ir aqui. Jesus vai dizer lá em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Sabe qual que é a prova do seu amor por Jesus? A sua obediência. Não existe as 5 linguagens de amor? Não existe? A de Jesus é a obediência. Você não se sente amado se a sua linguagem de amor é o tempo de qualidade? Você só não se sente amado pelo seu esposo ou pela sua esposa se ele te dá o tempo de qualidade? De Jesus, a linguagem de amor é a obediência. Ele se sente amado quando nós obedecemos, entregamos a vida a ponto de obedecer. E hoje Deus falou comigo assim, olha, o tanto que eu vou fazer na sua vida, eu nem te contei isso, amor. O tanto que eu vou fazer na sua vida vai depender do seu nível de obediência. E eu falei, ai meu Deus, fiquei com medo agora. Porque obedecer é fácil? Não, não é fácil. É possível, mas não é fácil. Também não adianta nós dizermos que amamos a Deus se nós não honrarmos a Ele em confiança. A nossa entrega, ela tem que ser a ponto de nós confiarmos verdadeiramente. Confiar. Olha o que vai dizer lá em Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Não, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Você não sabe o que é melhor para você. Você sabe, está vendo hoje. O amanhã, Jesus é que vê, não é você. Confiar é sinônimo de entregar. Não adianta orar e ficar ansioso. Não adianta orar e ficar com medo. Não adianta orar e não escutar, e não entregar, e não confiar. Eu sei fazer isso. Eu sempre fiz assim. Eu sempre decidi. Eu aprendi assim. Na minha família todo mundo faz assim. Ah, eu sei, eu faço, eu aconteço. Isso não é uma entrega total. Porque o verdadeiro adorador, vocês estão entendendo? Aquele que ama de verdade, ele entrega totalmente. Não é entregar só uma partezinha, é entregar a vida. Não é fácil. Deus está querendo ir num nível bem profundo em nós, porque quando Ele pede para a gente entregar tudo, é muito difícil. É muito profundo, gente. Sabe quando que eu entendi que entregar é difícil? Quando eu perdi meu filho. Eu vi. Entregar não é fácil. Viver a vontade de Deus não é fácil. Mas eu amo Jesus e eu quero viver. Mesmo que doa. Eu não compreendo os caminhos dele, mas eu confio. Eu escolho confiar. Eu vou confundir o inimigo, porque eu escolho confiar. Amém? A segunda lição aqui desse texto é que quando nós decidimos amar Jesus com todo o nosso coração, nós sofreremos perseguições. Olha aí o versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar o dinheiro aos pobres. E eles então ficavam murmurando contra ela, ficavam ali chichando. Meus irmãos, quando nós decidimos amar a Deus de
todo o nosso coração, entregar a nossa vida sem reserva para Deus, nós vamos sofrer críticas. Nós vamos sofrer perseguições, apontamentos, julgamentos. Nós vamos criar inimigos. Vamos. Você vai ser perseguido. O quê? Você vai passar o Réveillon, a virada do ano, na igreja. BH bombando, todos os clubes em festa, e você na igreja. Ah, não, você é muito jovem. Tem que curtir a vida. Que isso? Vão achar que é desperdício. Quê? Domingo, tempinho de chuva, 5 horas da tarde, bom para assistir um filme, descansar, você vai para a igreja? Ah, não. O que é isso? Você vai sábado lá no bazar, servir a igreja, 8 horas da manhã. Não, sabadão é dia de ir para o clube. Sabadão é dia de almoçar fora. As pessoas não vão entender a sua entrega. Sabe por que as pessoas não vão entender a sua entrega? O amor está travando aqui, gente. Está com o pastor Pedro, não trava. Como é que está travando? Porque o apóstolo Paulo falou assim, lá na sua primeira carta aos Coríntios: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, pelas palavras O que Deus está querendo dizer pelas palavras do apóstolo Paulo? Que aquele que não tem o Espírito de Deus não entende as coisas de Deus. Eles não vão entender a sua adoração. Eles não vão entender a sua obediência. Eles não vão entender. Eles não vão entender a sua oferta. Eles não vão entender que você dá dízimo, eles não vão entender, é loucura. Eles não têm o Espírito de Deus. Em outra hora eu também não entendia. Então, sabe o que eu quero te falar? Se você está sofrendo perseguição, se você é o esquisito ou a esquisita do rolê, tá tudo certo. Segue o fluxo. Olha para Jesus. Continua. Porque a gente vai ter inimigos mesmo, a gente vai receber críticas mesmo, pelo amor a Cristo, e isso é bíblico, tá? Só que eu quero fazer uma observação aqui, rapidamente, para não tomar muito tempo. A gente não vai sofrer críticas só de quem está lá fora. Pessoas aqui de dentro vão nos criticar. Nossa, precisa de dar glória a Deus tão alto? Nossa, essa menina ora alto demais. Ai, essa menina fica só chorando quando ela ora. Não, para que dançar desse tanto? Maria, ela já tinha visto Jesus ressuscitar o irmão dela. Você já viu Jesus ressuscitando alguém? Ela viu. Ela já tinha sentado aos pés de Jesus. A Bíblia fala só de uma vez, que foi essa vez que a Bíblia mostra lá em Lucas. Mas isso já deveria ter acontecido várias. Ela ficou ali, aos pés, sentindo o cheiro. Ei, Jesus cheiroso, hein, Tiago? Sentindo o cheiro, contemplando a face. Eu fico pensando, o que será que será que Jesus não ficou ensinando para Maria ali naquela tarde? Experiências. Milagre, cura, refúgio. As pessoas não entenderam porque não sabiam o que ela já tinha vivido com Deus. As pessoas não vão te entender porque não sabem de onde Deus te tirou. Porque não sabe o tanto que Deus te perdoou. Porque não sabe os milagres que você vive com Deus. Então elas vão querer colocar uma régua na sua adoração mesmo. Elas vão ficar lá de bracinho cruzado e você lá pulando e elas vão olhar para que isso? Meu irmão, eu não estou nem aí. Sabe aquela música? Não importa o que vão pensar de mim, estou nem aí, eu quero é Deus? Eu estou assim, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é esse Deus.
E se eu pudesse, eu saía voando aqui mesmo, adorando. Se eu pudesse, eu ficava aqui, era todo dia, o tempo todo. Deixa o povo falar. Amém? Sabe por quê que a gente tem que deixar o povo falar e viver a nossa vida de entrega? Por causa da terceira lição. A terceira lição desse texto é: o nosso amor agrada a Deus. A nossa entrega, a nossa adoração agrada a Deus. Olha o que Jesus respondeu ali. Aqueles críticos de plantão, e um deles era até Judas, vai falar lá em João 12. Judas foi o que primeiro criticou. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 6. Deixai-a. Por que estão julgando? Por que estão criticando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês sempre têm eles com vocês, e quando vocês quiserem, vocês podem fazer bem para eles. Mas a mim nem sempre me tens. Sabe o que Jesus está falando aqui? Gente, por que vocês estão aí falando que essa menina chora demais? Por que vocês estão aí falando que ela grita demais? Por que vocês estão criticando se ela está falando em línguas? Deixa ela falar em línguas. É o dom que eu dei para ela. Deixa ela chorar, deixa ela ajoelhar na hora do louvor. Deixa ela cantar, deixa ela servir. Deixa ela amar, deixa ela obedecer a mim. Jesus se agrada quando nós nos posicionamos lá fora. Jesus se agrada quando as pessoas olham para a gente e falam assim: isso aqui é diferente. Esse é diferente, essa é diferente. Nossa, Jesus agrada quando seus vizinhos olham para você e falam assim: aquele casal ali tem alguma coisa. Eles nunca estão envolvidos em briga, né? Faz tudo certinho, são educados. Porque eu entendo que as pessoas falam isso de nós, né? Eu entendo. Né, gente? Amém? As pessoas não falam isso de nós? Nossa, tão educado aquele casal, aquela mulher, aquele homem, né? Amém? Em nome de Jesus. Nós somos aqueles que tratam as pessoas bem no elevador, na fila, no ônibus, que dá lugar, né? Amém? Amém? Então, Jesus se agrada. Jesus agrada da sua entrega. Jesus agrada do seu amor. Jesus agrada do seu reconhecimento. Jesus agrada quando você ouve uma canção e você fala assim: nossa, é isso mesmo, Deus. Nossa, é isso mesmo. Jesus agrada disso. Jesus agrada quando você vê uma pessoa abatida e você vai lá falar com ela, orar e falar assim: aqui, estamos juntos, também está difícil para mim, mas vamos embora, estamos juntos, não desanima não. Jesus agrada. Vai ter muita gente que não vai se agradar, que não vai entender. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim: você só serve na cantina, Cida? Eu sou líder de GC. Eu já implantei 3 GCs. Eu prego. Eu sei tudo das seitas e heresias. Estou brincando, você não fala isso. Você só lê um capítulo da Bíblia? Eu leio 5. Eu tenho todos os livros de exegese, de homilética, de teologia sistemática, eu sou seminarista. Bom, primeiramente, que no reino de Deus não é uma competição, amém? Não é, tá? E segundo, que Jesus não está interessado com nada disso. Ele não quer saber se você prega, se você lidera. Ele não quer saber quantas pessoas você ganhou para Jesus. Ele não quer saber quantas vezes você subiu ao monte. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer ver a sua entrega a tempo, real, agora. Deixa eu ver o seu coração. Me mostra, filho. Você está cantando, mas seu louvor não está chegando, porque seu coração não está aqui, não. Você está pensando na conta de amanhã. Você está pensando na roupa da Fernanda, que está lá pregando. Você está pensando lá fora. Não se engane. Não é fazer cara de crente na hora do louvor. Não é sobre isso que Deus está falando aqui. Em nome de Jesus, entenda. Entenda. Jesus está falando da sua entrega total. Não é no culto. Apesar de que o culto também diz muito. Porque tem gente que chega aqui igual uma geladeira.
Ficou a semana inteira sem orar. Ficou a semana inteira ouvindo pagode, sertanejo, não sei o quê, e só tragédia na televisão, e não fez nada, e não leu a Bíblia, e não só andou com gente que não é crente, e aí chega aqui e quer ver queimar. Não vai. Não vai. Porque o culto, ele é uma consequência da sua vida com Deus. Não adianta achar que esses 30 minutos de louvor, que acho que dá até menos, vai acender o seu coração. Ô, gente, vai não. É vida de total entrega, meus irmãos. É vida de total entrega. Olha o que está falando lá no Salmos 34. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não é de quem está pregando com o microfone? Não. Não é de quem está tocando violão lá na frente? Não. Não é de quem está liderando? Não. É de quem tem o coração quebrantado. E o Salmo 51 vai dizer: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Ei, sacrifício agradável não é fazer a campanha das 7 semanas. Não é ir orar só no monte. Não é ficar ungindo água. Não é descer a escadaria de joelho. Não é servir aqui na igreja. Não, você pode, é uma consequência do verdadeiro adorador. Mas não pense que é isso. Não pense. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. É um coração rendido. E só o Senhor vê. Porque eu não estou vendo o coração de vocês. Vocês não estão vendo o meu coração. Só o Senhor vê. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Só Ele. Eita, Jesus, fala com a gente. Nos ensina. Quebranta, mói o nosso coração duro, cheio de coisas que não te pertencem. Cheio. Vem moer o nosso coração aqui, Deus. A quarta lição deste texto é que aquele que ama a Deus aproveita o seu tempo com Ele. Gasta a sua vida com Ele. E não vive em distrações. E não perde tempo. Olha o versículo 8. Ela fez o que pôde. Antecipou a ungir-me para a sepultura. Jesus ia morrer naquela semana. Ele já sabia disso. E ele está falando aqui, ó, que Maria, ela unge. Ela honra Jesus ali, a tempo. A Bíblia vai dizer que outras 2 mulheres tentaram ungir Jesus, mas fora do tempo. Em Marcos 16 vai dizer que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram até o túmulo de Jesus para ungir, para derramar o óleo lá. Era uma homenagem de honra, igual a gente faz quando a pessoa morre e a gente não manda coroa de flores. Era de costume. Só que a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, o anjo fala, não tem corpo mais aqui. Não deu tempo. Foram fora do tempo. Mas Maria sabia que ela não podia desperdiçar a vida dela. Maria não colocava nada no lugar de Jesus. A prioridade dela era Jesus. A prioridade dela era ouvir, era amar, era demonstrar, era se entregar, era honrar a Jesus. E ela fez isso. Eu acho que se Maria tivesse aqui, ela ia cantar aquela música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Essa é a música de Maria. Gastava o tempo dela com Jesus. Vocês lembram que lá em Lucas vai dizer, né?
que Marta, preocupada com Jesus, preocupada em estar recebendo Jesus em sua casa, achou que era mais importante lavar, arrumar o lanche, fazer a mesa. E ela se incomodou Jesus. Eu estou aqui fazendo um tanto de coisa. E a minha irmã está aí sentada aos seus pés. Não te incomodas? Fala com ela para levantar e vir me ajudar. E Jesus fala assim, Marta, imagina a cara, né? Gosto de The Chosen porque eu consigo imaginar mais ou menos assim a cara. Marta, olha, existem sim muitas coisas para se fazer. Mas existe o tempo. E Maria escolheu fazer o que ela tem que fazer a mim em primeiro lugar. Depois ela faz as outras coisas. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a boa parte. Eu não vou mandar ela sair daqui, não. Ela vai continuar aqui. Porque o verdadeiro filho, aquele que ama Jesus verdadeiramente, entende que ele é essencial. Ele é primeiro. Se isso aqui está me tirando da presença de Jesus, tchau isso aqui. Se essa amizade me tira da presença de Jesus, tchau amigo. Se esse lugar, não, Jesus não está nesse lugar, eu não piso mais nesse lugar. Está disposto a não pisar aonde Jesus nunca vai colocar os pés? Porque se você for filho verdadeiro, você não pisa onde Jesus não pisa. Até porque você nem consegue. Amar a Jesus, gente, não é só cantar, não é só vir ao culto, não é só ofertar, não é só servir, não é só ter carinha de bonzinho. Não é. Amar a Jesus é o tempo todo. É não se distrair. É não se satisfazer com essas coisas deste mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vida devocional. Sabe o que é vida devocional? É uma vida voltada o tempo todo a Jesus. Então, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando como um filho de Deus. Eu estou seguindo as Escrituras. Eu estou refletindo Jesus. Se eu estou lá na academia, a minha roupa, ela fala que eu sou crente, que eu sou filha de Deus. O agachamento que eu vou fazer lá, não vai ser na cara dos rapazes. As mulheres vão me entender aqui. Tudo que eu faço, tudo, em todo tempo, em todo lugar. Sabe por que é em todo lugar? Porque Maria, ela estava em um jantar. Ela não estava na igreja. Ela não estava no GC, ela estava no jantar entre amigos. E ela honrou Jesus lá. Você está honrando Jesus quando você está com seus amigos? Você está honrando Jesus quando você está lá na sua família? No churrasco da família? Nas férias com a família? Tá? Honrando Jesus? Agora é final de ano, tem festa de empresa, né? Olha lá, hein? Olha lá. A filmadora do céu está passando, o drone do céu está passando, está vendo tudo. Mas aqui tem uma coisa importante. Maria honrou Jesus ali porque ela estava em um ambiente onde Jesus estava. Porque ela estava entre pessoas que criam em Jesus. Ela honrou, ela conseguiu honrar. Tinha uns infiltrados ali. Mas ela não fez e nem pensou o que aqueles infiltrados fazem ou pensam. Fica a dica, com quem nós estamos andando? Quem nós estamos levando para dentro da nossa casa? Qual grupo de WhatsApp nós estamos pertencendo? Gente, eu vou falar uma coisa aqui pessoal. Tomara que essa pregação não chegue a ninguém deles. Entre irmãos. Eu saí do grupo da minha família porque, gente, não dá para mim. Não tem ninguém crente. Só foto de bebida. Toda sexta-feira à noite tem jogo, tem isso, é só isso. É só xingamento, só palavrão, só não sei o quê. Não tem nada a ver comigo. É minha família. Eu amo eles. Mas não tem a ver, não me edifica. Não faço parte. Não faço parte. Posicionamento.
Sinto muito, mas eu me posicionei, saí mesmo. Encorajei um tanto de gente a sair. Então, é isso aí, cadê os seus grupos? O que você anda vendo? O que você anda fazendo? O que você anda falando? Ei, para de ser superficial, é amor verdadeiro, é entrega total. Não dá para ser meia boca, porque no céu não vai entrar meia boca, não. Em nome de Jesus. Para de gastar o tempo na igreja, não gasta seu tempo. Vai curtir o mundão. Eu penso assim, entendeu? Se for para ficar aqui, eu vou ficar direito. Se for para amar a Deus, eu vou amar de todo o meu ser. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. E para finalizar, a última lição desse texto é que o nosso amor, a nossa entrega, o nosso zelo, a nossa obediência, o fato de sermos diferentes é um testemunho para as pessoas. Olha no versículo 9, o que Jesus disse? Na verdade, vocês estão aí criticando, mas na verdade eu vou dizer uma coisa para vocês. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que essa mulher fez. Para que vocês se lembrem, quando ele fala para a memória sua, para que vocês se lembrem o que é realmente honrar a mim. O que realmente é viver uma vida de entrega. Meus irmãos, a nossa vida está impactando gerações. O que você faz em casa, os seus filhos estão vendo. E eles vão passar para os netos. O que você fala está chegando em lugares que você nem imagina. Porque em algum momento alguém vai lembrar de você e vai falar assim, olha, eu trabalho com uma moça e lá ela falou isso comigo, ela é assim. Olha, sabe, qual história você está contando? É a história de Jesus? Você está deixando um legado? O que você está falando? Como você está agindo? Sua vida é realmente um testemunho? Eu não estou falando aqui de testemunhar só os milagres, as bênçãos que Deus te dá, não. É o seu estilo de vida, é o seu jeito, o crente. Quando eu falo crente aqui, é o cristão, o filho de Deus, o que ama Jesus. Ele tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que vestir roupas diferentes. Não dá para você ser igual a todo mundo. Não dá. Não dá para os seus hábitos, para os seus costumes, para o seu jeito de falar ser igual. Não dá, gente. As pessoas, você tem que ser visto no meio da multidão. Como alguém que é diferente. As suas postagens nas redes sociais, as suas fotos têm que ser diferentes. Eu estou vendo, até sair das redes sociais, graças a Deus. Mas eu via umas fotos que eu não acreditava. Selfie de biquinho. Mulheres fazendo biquinho em selfie. Pessoas que vêm aqui, ou em outra igreja, que eu não estou falando necessariamente daqui, eu estou falando de uma forma geral, que postam foto do culto, do louvor, começando a semana com todo o meu amor, começando uma semana na casa do Pai. E no outro dia está postando foto de top, homens postando foto sem camisa. Ei, meu irmão, não vai ficar sem camisa na academia, não. O que é isso? Fica sem camisa dentro da sua casa para sua esposa. Em nome de Jesus. Está investindo no shape? Gasta ele todo para sua esposa. O tanquinho para sua esposa. Amém? Seu Instagram tem que revelar Jesus. Ué, é ficar lá só falando mal de político, falando mal das pessoas que ainda não estão com os olhos abertos e estão vivendo, né, uma vida promíscua, ou ainda, né, estão com dificuldade na sexualidade, na identidade. Não, pelo amor de Deus, posta versículo, posta pregação, indicação de livro, ou então não posta nada. Mas seja crente. Seja crente. Amém? Então, vamos recapitular aqui.
O verdadeiro adorador é aquele que vive total entrega, em total obediência, em total renúncia, em total reconhecimento, em total confiança. É aquele que é quebrantado. É aquele que se entrega sem pensar nem quem está do lado, no que vão falar, no que vão dizer. Sem pensar no que se vai perder. Porque para você ganhar algo do céu, você vai ter que perder muitas coisas aqui na terra. Muitas coisas. Talvez até coisas legítimas. Mas para viver a vontade de Deus, os caminhos de Deus, os sonhos de Deus, muitas coisas nós vamos precisar perder. E glória a Deus por isso, porque o nosso olhar precisa de estar na eternidade. O verdadeiro adorador, aquele que ama de verdade, ele anseia a eternidade. Ele fala assim, eu entro no céu sem nada, eu entro no céu sem nada, mas eu entro, Jesus, com meu coração íntegro, sem ser corrompido, só para te adorar, só para te adorar. Fique em pé no seu lugar. Que o Senhor venha formar em nós homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Que a nossa meta de 2026 seja ser encontrado por Deus como o verdadeiro adorador. Senhor, se o Senhor está procurando o verdadeiro adorador, estou aqui. Eu quero te adorar, eu quero te dar tudo, eu quero viver uma vida de entrega. Eu quero, Senhor, esvazie o meu coração daquilo que não deixa eu te adorar, daquilo que não deixa eu te acessar. Senhor, nos dê um coração de Maria. Um coração que confia em Ti verdadeiramente. Nos ajuda a posicionar lá fora, Senhor. Nos ajuda a dizer não para a nossa carne, para os nossos desejos, para os nossos costumes. Nos ajuda a dizer não, Senhor, para aquilo que nos tira do propósito do Senhor. Nos dê sabedoria, Jesus, para nos comportarmos, porque nós ainda estamos aqui neste mundo, nós não podemos viver escondidos, mas, Senhor, nos esconde em Ti. Nos esconde em Ti. Porque nas oportunidades da vida, se nós estivermos escondidos em Ti, nós vamos saber como ser testemunho do Senhor. Oh, Jesus, que cada louvor seja o nosso estilo de vida. Que cada louvor que nós cantarmos nestes cultos aqui, Deus, seja verdadeiro, seja palavras que refletem a nossa vida. Senhor, nos ajuda a te cultuar da forma certa, sem chegar no culto atrasado. Nos dê comprometimento com as coisas do Senhor. Deus, nós queremos fazer um compromisso com o Senhor que nós não vamos mais chegar no culto atrasados. Nós não vamos perder tempo de te adorar. Nós não vamos perder tempo. Como Maria não perdeu, nós não vamos perder tempo. Nos ajuda a usar o nosso tempo com o Senhor, sendo produtivos, sendo verdadeiros amantes do Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos, Senhor, da sua misericórdia sobre nós. Nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores dentro de casa, com os nossos maridos, com as esposas, com os filhos. Oh, Jesus, o que nós queremos é que os nossos familiares vejam o Senhor em nós. Ajuda que aqueles que moram com a gente, quando eles passarem perto de nós, eles possam sentir o seu cheiro. Eles possam sentir a tua presença. Eles
eles possam querer olhar para nós, porque olhando para nós, eles vão ver a Ti, Jesus. Nos ajuda a ser o modelo do Senhor lá na nossa empresa, lá no nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor, a levar esse culto aqui para lá. Nos ajuda a te refletir no trânsito. Nos ajuda a te refletir nas férias, nos passeios, nas redes sociais. Nos ajuda a te refletir no GC, na liderança, na igreja, no ministério. Não sei, Deus, eu não sei, mas me ajuda, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Pai.